Eu nunca fui mulher de luxo. Nunca fui de querer muito além do que a vida me dava. Cresci sabendo que roupa bonita era coisa para as outras, não para mim. Minhas mãos passaram décadas costurando vestidos que nunca vesti, criando peças que nunca foram minhas. Mas a vida, essa danada, tem um jeito curioso de nos dar voltas. Hoje, aos 80 anos, eu finalmente entendi que nunca é tarde para se permitir um pouco de beleza. Eu sou Ondina Salustiana e hoje eu vou te contar a minha história, que não foi nada fácil, mas teve um final feliz. Agora me conta. De onde você está ouvindo essa história? Eu sempre achei curioso saber até onde uma história pode chegar. Quem pode se reconhecer nela? Será que você está me ouvindo aí do outro lado do Brasil? Ou quem sabe de um cantinho bem pequeno desse mundo, assim como Pedra do Engano, onde nasci? Me conta aqui nos comentários. A costura sempre foi meu sustento e minha cruz. Aprendi com minha mãe, que aprendeu com a dela. Um ofício passado de mão em mão, de geração em geração. Enquanto outras meninas sonhavam em ser professoras ou enfermeiras, eu já sabia que meu destino estava traçado. Linhas, agulhas e tecidos. Aos 13 anos, já consertava vestidos das madames da cidade. Alinhavava bainhas, ajustava cinturas. E cada peça que eu costurava parecia me afastar ainda mais da ideia de um dia ter algo bonito para mim. O primeiro vestido que fiz do zero, sem precisar reaproveitar tecido velho, foi para a filha do prefeito. Um modelo azul claro com fitas de cetim e uma renda delicada que minha mãe trouxe de São Luís. Passei dias bordando a barra com ponto invisível, ajeitando cada detalhe. E quando ficou pronto, vi naquela peça tudo que eu sempre quis para mim. Mas logo veio o pensamento de sempre. Isso não é para você, Ondina. Isso é para elas. Meu primeiro salário foi gasto em comida para casa. Meu primeiro pedido grande foi para pagar um remédio para meu pai. E assim, a vida foi passando, cada centavo indo para sustentar alguém, resolver um problema, fechar um buraco que sempre parecia se abrir novamente. Nunca houve um momento de pausa para pensar em mim. Nunca me permiti esse luxo. O tempo passou e eu me casei. Não por amor, mas porque assim tinha que ser. Juvenal era um homem correto, trabalhador, mas sem delicadezas. O tipo que acredita que vestido bonito em mulher casada é desperdício. Ele nunca precisou dizer isso em voz alta. Bastava sua cara fechada sempre que eu comentava sobre um tecido bonito, sua falta de resposta, sempre que eu suspirava vendo um vestido de baile. O silêncio dele dizia tudo. Eu seguia a vida assim, aceitando. Cada ano que passava era um vestido a mais feito para alguém e um sonho a menos costurado para mim. Entre bainhas e alinhavos, vi minhas filhas crescerem e irem embora. Vi as clientes mudarem de moda e de corpo. Vi a cidade se expandir, ganhar prédios, se transformar. Mas eu permaneci ali, sentada na minha velha máquina de costura, sempre ajeitando a beleza das outras. As festas de casamento eram os piores dias. As mães das noivas vinham com tecidos importados, cheias de planos para o grande dia das filhas. Eu as escutava, concordava com as ideias, fazia ajustes, experimentações. Mas cada véu que passava pelas minhas mãos me lembrava que eu mesma não tive isso. Meu casamento foi simples, sem festa, sem vestido especial. Foi uma união assinada num papel e confirmada na rotina. E assim, a vida seguiu. Até que um dia, muitos anos depois, minha neta perguntou algo que ninguém nunca tinha me perguntado antes. Vó, por que a senhora nunca comprou um vestido bonito? Aquela pergunta me pegou de surpresa, porque a resposta não estava só na falta de dinheiro ou de oportunidade. Estava na minha própria crença de que eu nunca mereci. Mas será que isso ainda era verdade? Eu ri. Ri porque parecia absurdo, porque parecia um capricho bobo. Mas depois, sozinha, aquela pergunta não saía da minha cabeça. Por que não?
O que me impedia hoje de comprar algo só para mim? Eu trabalhei, eu costurei, eu sustentei tanta gente e nunca me dei esse presente. Naquela noite, fui dormir com a sensação estranha de que algo dentro de mim estava mudando. Pela primeira vez, comecei a imaginar como seria entrar em uma loja e escolher algo para mim sem medir custos, sem pensar em alguém mais. Mas será que eu teria coragem? Ou aquela voz dentro de mim continuaria dizendo que eu não precisava disso? Eu não sabia que aquela pergunta da minha neta seria o primeiro fio puxado de um novelo muito maior, que mexeria comigo de um jeito que nada mais havia mexido antes, e que em pouco tempo minha vida mudaria por causa de um simples pedaço de tecido. Mas essa história ainda tem muito para ser contada. Dormir naquela noite foi um desafio. A pergunta da minha neta não saía da minha cabeça. Por que nunca comprei um vestido bonito? Talvez porque ninguém nunca tivesse me dito que eu podia. Talvez porque desde menina aprendi que roupas bonitas eram para as clientes. E assim o tempo passou, levando os anos e deixando para trás uma mulher que nunca se viu dentro de algo feito para ela mesma. Mas aquela pergunta não queria ir embora. Eu fechava os olhos e me via na loja, passando os dedos por tecidos macios, sentindo o peso da escolha. Sempre fui eu quem perguntava: "O que a senhora deseja?" Mas e se pela primeira vez alguém me fizesse essa pergunta? O que eu responderia? Eu nem saberia por onde começar. E se eu escolhesse errado? E se não ficasse bonito em mim? O espelho do meu quarto nunca foi um amigo. Passei a vida vendo nele apenas uma mulher cansada, sempre com as mesmas roupas simples, sempre ajeitando a gola do vestido dos outros, nunca o dela. O espelho me dizia que eu já era velha demais para essas bobagens. Mas e se ele estivesse errado? E se ainda houvesse tempo para uma mudança? Para um presente? Para um recomeço? De manhã, minha neta apareceu com um sorriso travesso e uma decisão tomada. "Vó, hoje a gente vai comprar um vestido." Fiquei sem reação. Tentei protestar, dizer que não precisava, que era um gasto bobo. Mas ela não quis saber. "A senhora merece, vó. Pela primeira vez vamos escolher algo só para a senhora." Algo naquela frase me desmontou. Eu nunca fui prioridade nem para mim mesma. Saímos de casa depois do almoço, e eu não sabia se estava nervosa ou envergonhada. Andei pelas ruas como se carregasse um segredo, um erro quase proibido. Quando chegamos à loja, senti o peso de todas aquelas vitrines me encarando. Tecidos brilhavam sob as luzes, manequins esguios mostravam modelos modernos. Meu coração acelerou. Eu não pertencia àquele lugar. Minha neta segurou minha mão e me puxou para dentro. O cheiro de roupa nova, o barulho do tecido sendo manuseado, a voz das vendedoras perguntando: "Posso ajudar?" Tudo era estranho. Eu já havia estado ali tantas vezes, mas sempre pelo outro lado do balcão. Nunca como cliente. Nunca como alguém que tinha o direito de escolher. Fiquei parada, sem saber para onde olhar. A vendedora se aproximou com um sorriso gentil. "O que a senhora procura?" Eu travei. O que eu procurava? Passei a vida sabendo exatamente o que cada mulher queria. Mas quando a pergunta foi feita para mim, minha mente ficou em branco. Foi minha neta quem respondeu: "Queremos um vestido especial." Engoli em seco. Queremos. Como se aquela decisão fosse nossa. Mas não era, era minha. Enquanto minha neta passeava pelos cabides, pegando modelos e colocando contra meu corpo, eu me sentia estranha, como se estivesse em um mundo que não era o meu. Ela pegou um vestido azul claro, simples, com uma renda delicada nas mangas. "Esse tem a sua cara, vó." Toquei o tecido com as pontas dos dedos, sentindo sua leveza. Eu sabia que aquele tecido era bom. Eu sabia que o caimento seria perfeito. Foi quando o pensamento veio, como um sussurro incômodo: "Mas será que fica bonito em mim?" Eu conhecia tecidos, costuras, cortes, mas nunca aprendi a me enxergar dentro de algo que não fosse um uniforme de costureira.
O medo de errar, de parecer ridícula, de ser vista de um jeito diferente, tudo isso me travava. Mas minha neta segurou meu braço e sorriu. Vamos provar, vó? Caminhei até o provador sentindo o coração disparado. Era ridículo. Um simples vestido não deveria causar tanto impacto assim. Mas ali, naquele momento, parecia que eu estava prestes a enfrentar um espelho que me diria coisas que eu talvez não estivesse pronta para ouvir. O tecido escorregou pela minha pele como um abraço. Fechei os olhos e respirei fundo. Quando abri os olhos e me vi no espelho, senti um nó na garganta. Eu não via aquela mulher há décadas. Os ombros estavam mais retos, o rosto suavizado por um brilho diferente. Por um momento, não era só o vestido novo que me transformava. Era a sensação de pertencimento, de liberdade, de escolha. Era um pedaço da minha história que finalmente estava sendo reescrito. Minha neta bateu na porta. E aí, vó? Respirei fundo, olhei para o espelho mais uma vez e pela primeira vez em muitos anos sorri. Acho que está na hora de me enxergar de um jeito diferente. Saí do provador, pronta para enfrentar o mundo vestindo algo que era meu, algo escolhido por mim. E naquele instante, soube que aquele dia mudaria muita coisa. Se você está gostando dessa história, compartilhe com alguém que também merece ouvi-la. Talvez haja mais gente por aí que, assim como eu, passou a vida acreditando que certas coisas não eram para ela. Mas às vezes, tudo o que precisamos é de uma pergunta simples para mudar tudo. O caminho de volta para casa foi silencioso. Minha neta falava sobre coisas do dia a dia, mas minha mente estava longe dali. Eu segurava a sacola no colo, sentindo o peso leve do tecido que havia escolhido. Meu primeiro vestido. Aquele que ninguém me deu, que eu não costurei para outra pessoa. Um pedaço de pano que, de repente, significava muito mais do que eu jamais imaginei. Ao chegar em casa, coloquei a sacola sobre a mesa da cozinha e me sentei diante dela, como se esperasse que aquele pacote falasse alguma coisa. Era estranho. Eu já tinha segurado tecidos mais caros, já tinha feito vestidos muito mais elaborados, já tinha cortado e costurado roupas para festas luxuosas. Mas ali estava ele, um vestido simples, comum, e mesmo assim meu coração batia como se eu tivesse diante de algo grandioso. Por um momento cogitei guardá-lo, deixá-lo ali, dobrado, bonito, esperando por uma ocasião especial. Mas então me peguei rindo sozinha. Quantas coisas na minha vida eu adiei, esperando o momento certo? Quantas vezes eu disse a mim mesma que depois eu faria algo por mim? Depois que as crianças crescessem, depois que os boletos fossem pagos, depois que sobrasse tempo. E se nunca houvesse um depois? Com mãos cuidadosas, tirei o vestido do pacote e o segurei contra o peito. Passei os dedos pelo tecido, sentindo cada detalhe. Como costureira, eu sabia reconhecer um bom acabamento. Mas pela primeira vez, aquilo não importava. O que importava era que depois de décadas fazendo vestidos para outras mulheres, aquele era meu, escolhido por mim, para mim. Isso, por si só, já era um motivo para vesti-lo agora mesmo. Lembrei de um conselho que minha mãe sempre repetia. Roupa bonita foi feita para ver a luz do dia. E com isso em mente, fui para o quarto e o vesti. O caimento era perfeito. Ajustava-se ao corpo como se tivesse sido feito sob medida. Olhei no espelho e pela primeira vez em anos me senti diferente, mais leve, mais presente. Como se um pedaço de mim que esteve adormecido estivesse despertando. O telefone tocou, quebrando meu devaneio. Atendi sem tirar os olhos do espelho. Era minha filha, perguntando se eu queria que ela passasse aqui no fim do dia. Hesitei por um momento, mas então decidi. Venha sim, quero te mostrar uma coisa. E foi só depois de desligar que percebi a força daquela frase. Quando foi a última vez que eu quis mostrar algo meu para alguém? Quando foi a última vez que me senti orgulhosa de algo feito para mim? O tempo passou rápido.
Minha filha chegou no início da noite e parou na porta, surpresa. Mãe, você está diferente. Eu sorri. Diferente como? O que mudou? Mas antes que eu perguntasse, ela já estava falando. Você sempre usou roupas simples, mas hoje tem algo em você que eu não sei explicar. Eu sabia. Era o olhar. Era o jeito de estar ali, no presente, ocupando um espaço que sempre foi meu, mas que nunca me permiti preencher. Sentamos para tomar café e conversamos sobre coisas leves. Minha filha não perguntava sobre o vestido, mas olhava para ele de tempos em tempos. Eu sabia que ela queria perguntar. E no fundo, eu queria contar. Porque aquele vestido não era só um pedaço de tecido. Era um símbolo de algo maior. Algo que eu mesma ainda estava tentando entender. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou primeiro. Esse vestido combina com você. Foi uma frase simples, mas que me tocou de um jeito inesperado. Porque era algo que eu nunca tinha ouvido antes. Passei a vida costurando peças que combinavam com os outros. Nunca comi esse elogio. Nunca tive essa validação. Mas ali, na sala da minha casa, com minha filha olhando para mim de um jeito diferente, eu soube que algo realmente havia mudado. Depois que ela foi embora, fiquei sentada, refletindo sobre tudo isso. Era só um vestido, não era? Mas então, por que eu sentia que aquilo era tão grande? Por que algo tão simples mexia tanto comigo? Fechei os olhos e pela primeira vez, imaginei como teria sido minha vida se eu tivesse me permitido mais momentos como esse. Será que teria sido diferente? Será que eu teria esperado tanto? A verdade é que passei décadas acreditando que não era digna de algo tão pequeno. Que o bonito não era para mim. Que minha missão era costurar a beleza dos outros e me contentar com o que sobrava. Mas e se eu estivesse errada? E se eu tivesse aceitado uma vida menor do que eu realmente merecia? Essas perguntas martelavam na minha cabeça de um jeito que nunca antes aconteceram. Eu me levantei e fui até o espelho novamente. Toquei o tecido, girei devagar, observando a forma como ele se movia no meu corpo. Eu não era mais a jovem que um dia sonhou em usar algo assim. Eu já não tinha as mesmas feições, o mesmo frescor da juventude. Mas pela primeira vez, eu não vi uma mulher velha no reflexo. Vi alguém que, apesar de tudo, ainda estava aqui, ainda viva. E ainda tinha tempo. E eu te pergunto, quantas coisas na sua vida você deixou para depois? Quantas vezes você já acreditou que algo não era para você? Se essa história está fazendo sentido para você, escreva nos comentários. Nunca é tarde para mim. Porque talvez essa seja a frase que você precisa dizer para si mesma. Naquela noite, deitei na cama sem sono. Virei para um lado, virei para o outro. Meu corpo estava cansado, mas minha mente não se calava. Era só um vestido, não era? Mas então, por que ele pesava tanto na minha consciência? Como um simples pedaço de tecido podia fazer meu peito se encher e, ao mesmo tempo, sentir um vazio de tantos anos. Tanta coisa deixada para depois. Tanto tempo sem pensar em mim. Eu tentei ignorar, dizer a mim mesma que era besteira. Mas a verdade é que ali no escuro eu me sentia diferente. Como se algo tivesse sido despertado, algo que ficou adormecido dentro de mim por tanto tempo que eu nem lembrava que existia. Passei a vida toda costurando para os outros, servindo os outros, vivendo para os outros. Agora, pela primeira vez, eu estava olhando para dentro. No dia seguinte, acordei cedo, como de costume. Fiz meu café, passei manteiga no pão, sentei-me à mesa como fazia todos os dias. Mas algo estava diferente. O silêncio da casa parecia mais profundo, como se esperasse algo de mim. Olhei para a cadeira ao lado, onde o vestido estava cuidadosamente dobrado. Ele parecia me encarar, como um convite mudo para algo que eu ainda não sabia o que era. Pensei em guardá-lo, mas algo dentro de mim resistiu. Não, eu não ia voltar atrás.
Decidi que aquele dia seria diferente. Abri o guarda-roupa e deixei meus olhos percorrerem as roupas de sempre. Saias gastas, blusas simples, os vestidos velhos que eu usava há anos. Então, com um suspiro profundo, peguei o vestido novo e o vesti. A sensação foi imediata. Algo dentro de mim se endireitou. Saí de casa antes que minha mente mudasse de ideia. O sol brilhava forte e o vento era fresco, como se o dia soubesse que algo especial estava acontecendo. Andei pelas ruas do bairro com passos cuidadosos. No começo me senti deslocada, como se todos estivessem me observando, mas ninguém olhava. O mundo seguia seu fluxo normal, como se eu não estivesse fazendo algo extraordinário. Mas eu sabia que era. Para os outros eu era só uma senhora caminhando. Mas para mim, eu era uma mulher que pela primeira vez em muito tempo estava fazendo algo por si mesma. Passei pelo mercado, pelo parque, pelas lojas que sempre vi de longe. Cada passo era uma pequena vitória. E a cada instante, o vestido parecia se ajustar mais ao meu corpo, como se soubesse que finalmente estava no lugar certo. No caminho de volta, decidi passar na padaria. Uma atitude simples, mas que naquele momento parecia grandiosa. O homem do balcão, que me atendia há anos, olhou 2 vezes antes de sorrir. Dona Undina, a senhora está diferente hoje. Eu sorri de volta, sem saber ao certo o que responder. Sim, eu estava diferente, mas não era só isso o vestido. Era a maneira como eu me sentia dentro dele. Peguei meu pão, agradeci e segui para casa com passos mais firmes. O mundo não mudou, mas algo dentro de mim, sim. Ao chegar, coloquei o pão na mesa e me sentei. Respirei fundo e pela primeira vez senti que aquela casa, aquele espaço, era meu. Meu de verdade. Não apenas um lugar onde eu existia, mas um lugar onde eu pertencia. Onde eu podia ser quem eu quisesse ser. Foi nesse momento que me dei conta. O vestido não era o que me fazia diferente. Ele era só um símbolo, um lembrete de que eu ainda podia escolher, ainda podia mudar. Passei tanto tempo acreditando que as coisas eram do jeito que eram, que esqueci que sempre há espaço para algo novo. Sempre há tempo para se reinventar, mesmo quando a vida parece já ter passado. Peguei a tesoura e fui até o quarto. Meu guarda-roupa ainda estava cheio de roupas velhas, roupas que contavam histórias de uma mulher que já não existia mais. Mas eu queria fazer espaço para essa nova versão de mim. E então, uma peça de cada vez, comecei a me despedir de roupas que não me pertenciam mais. Como se estivesse deixando para trás não só tecidos, mas partes de um passado que não precisava mais carregar. Naquele dia, aprendi que mudança não precisa ser grandiosa. Às vezes ela começa com um passo pequeno, um gesto simples. Começa com um vestido novo, um olhar diferente no espelho. E pouco a pouco, ela cresce. Até que um dia, quando você menos espera, percebe que já não é mais a mesma pessoa de antes. Que algo dentro de você renasceu. E você? Quando foi a última vez que fez algo só por você? Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Talvez existam outras Undinas por aí, esperando um sinal para começarem a se enxergar de verdade. Naquela manhã, acordei mais leve. Era estranho como algo tão simples podia fazer tanta diferença. Eu sempre levantei no automático, seguindo os mesmos passos, os mesmos hábitos. Mas dessa vez, o dia parecia diferente. Não era o vestido, não era a caminhada do dia anterior, era algo dentro de mim. Algo que por tanto tempo esteve adormecido, mas agora começava a despertar. Levantei, fiz meu café e me sentei à mesa. Olhei ao redor e percebi que minha casa, tão familiar, parecia ter um brilho diferente. Não era que os móveis tinham mudado, nem que o sol entrava de um jeito novo pela janela. Era eu. Era o jeito que eu estava olhando para tudo. Como se pela primeira vez em muitos anos eu estivesse realmente presente ali.
não apenas existindo, mas vivendo. Depois do café, fui até meu guarda-roupa e abri as portas devagar. Ainda estavam lá as mesmas roupas, as mesmas peças que me acompanharam por tantos anos. Algumas já gastas, outras com histórias que eu nem lembrava direito. Mas agora, olhando para elas, senti algo diferente, uma vontade de mudança. Não porque aquelas roupas eram ruins, mas porque não eram mais quem eu queria ser. Peguei uma blusa antiga, uma que eu usava quase sempre, e segurei por um momento. Lembrei de tantas vezes que saí com ela, de tantas conversas, de tantos dias comuns. Mas agora, parecia parte de um passado que eu não precisava mais carregar. Dobrada em minhas mãos, ela parecia um lembrete de quem eu fui, mas não de quem eu queria ser. E, sem pensar muito, coloquei-a na pilha de descarte. Passei a manhã separando peças. Algumas guardei, outras dobrava com cuidado, pronta para dar a quem precisasse mais do que eu. E a cada peça que eu deixava ir, sentia um peso saindo de mim. Como se eu estivesse, pouco a pouco, me desfazendo de camadas antigas. Eu não era mais aquela mulher que se escondia atrás das mesmas roupas, das mesmas desculpas. Eu queria algo novo. Terminei com uma pilha de roupas ao meu lado e uma sensação de alívio no peito. Não era apenas sobre roupas. Era sobre abrir espaço para algo novo. Sobre me permitir mudanças. Sobre aceitar que mesmo depois de tantos anos, eu ainda podia escolher. Ainda podia transformar minha vida, mesmo que fosse um pouco de cada vez. Aquela manhã foi um começo. Pequeno, mas poderoso. No final do dia, minha neta veio me visitar. Olhou para a pilha de roupas no canto da sala e levantou uma sobrancelha. Vó, o que aconteceu aqui? Eu sorri e dei de ombros. Só estou fazendo espaço para coisas novas. Ela riu, mas eu vi nos olhos dela um brilho de orgulho. Ela sabia. Sabia que aquilo era mais do que doar roupas velhas. Era um passo para algo maior. Conversamos um pouco, tomamos café, e ela me contou sobre sua semana. Mas em certo momento, ela olhou para mim e perguntou: E agora, vó? O que a senhora quer fazer? Aquela pergunta me pegou de surpresa. Passei tanto tempo sem pensar nisso que precisei de um momento para responder. O que eu queria fazer? Por tantos anos a vida apenas aconteceu para mim, mas agora eu podia escolher. Pensei por um instante e depois sorri. Quero ir ao salão. Minha neta arregalou os olhos. O salão, vó? Eu ri. Sim, quero cortar o cabelo. Talvez mudar um pouco. Ela pulou da cadeira animada. Então a gente vai amanhã. E eu, sem hesitar, concordei. Porque pela primeira vez, eu queria ver até onde essa mudança podia me levar. Queria me ver de um jeito novo. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o espelho e toquei meu cabelo. Era engraçado como depois de tantos anos, eu ainda o usava da mesma forma. Preso, discreto, sem chamar atenção. Mas e se eu mudasse? E se eu ousasse um pouco? Eu nunca fui de arriscar, mas agora tudo parecia diferente. Eu sentia dentro de mim algo novo, algo inquieto, algo que pedia para ser visto. Fechei os olhos e me permiti imaginar. Como seria me olhar no espelho e ver algo diferente? Como seria me permitir algo novo? Por anos, eu me escondi no conforto do que era familiar. Mas agora, eu queria ver até onde eu podia ir. Eu não sabia exatamente o que me esperava, mas sabia que queria descobrir. E naquela noite, dormi com um sorriso no rosto, esperando pelo dia seguinte. E você? O que está esperando para mudar algo na sua vida? Se essa história está te inspirando, deixe um comentário dizendo: estou pronto para minha mudança. Quem sabe essa não seja a sua hora de se transformar também? Naquela manhã acordei antes do sol. Fiquei ali, deitada, ouvindo o silêncio da casa. Era engraçado como tudo parecia igual e ao mesmo tempo diferente. Era eu que tinha mudado, não as paredes, não os móveis. Algo dentro de mim que esteve adormecido por tanto tempo
agora parecia estar acordado. Como se, depois de tantos anos, eu finalmente estivesse prestando atenção em mim. Levantei devagar e fui até o espelho. Toquei meu cabelo, passei a mão no rosto. Era estranho me encarar de verdade, sem pressa, sem desviar os olhos. Eu já não era a mesma mulher de anos atrás, e talvez fosse a primeira vez que eu aceitava isso. O tempo passou, levou sua parte de mim, mas me deixou algo também. Me deixou aqui, ainda viva, ainda com escolhas a fazer. Depois do café, sentei na sala e esperei minha neta chegar. Eu sabia que ela viria, ela sempre vinha. E como esperado, assim que entrou em casa, sorriu ao me ver. Vó, já está pronta? Eu respirei fundo e assenti. Estava pronta sim, mas não só para o salão. Eu estava pronta para algo maior, para olhar para mim mesma sem me esconder, sem me diminuir, para me permitir mudar. Saímos caminhando devagar, o vento fresco da manhã batendo no rosto. As ruas já começavam a se encher de gente, cada um seguindo sua rotina. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha pressa. Não estava indo resolver problema de ninguém. Não estava indo cuidar de nada além de mim mesma. E isso, por mais simples que parecesse, era algo completamente novo para mim. Ao chegar no salão, hesitei por um momento. O cheiro de shampoo, o barulho dos secadores, o espelho enorme na minha frente. Tantos anos cortando o próprio cabelo em casa, sem pensar muito, sem ousar. Mas agora eu estava ali, sentada em uma cadeira, pronta para deixar alguém cuidar de mim. O que a senhora gostaria de fazer? A cabeleireira perguntou, e eu sorri. Pela primeira vez, eu queria algo diferente. Minha neta, ao meu lado, observava tudo com um brilho nos olhos. Ela sabia o que aquele momento significava para mim, mesmo que não dissesse nada. E enquanto o cabelo caía em pequenas mechas no chão, eu sentia algo se desprendendo de mim. Não era só o cabelo, era o passado. Eram os anos de descuido, de silêncio, de me colocar sempre por último. Cada tesourada era um novo começo. Quando o corte terminou, eu respirei fundo antes de olhar no espelho, e quando olhei, meu coração acelerou. Não era só um corte de cabelo, era um lembrete. Eu estava ali, presente, viva. Meus olhos brilhavam de um jeito que eu nem lembrava ser possível. Eu sorri, um sorriso de verdade, daqueles que nascem de dentro, que não precisam ser forçados. Pela primeira vez em muitos anos, eu me reconheci. Minha neta segurou minha mão. Vó, você está linda. Eu apertei a mão dela de volta, sem conseguir dizer nada. Apenas senti. Senti o que era ser vista, o que era me ver. Por tantos anos passei pelo espelho sem realmente me olhar. Mas agora, eu estava ali. E pela primeira vez gostando do que via. Não porque estava diferente, mas porque finalmente estava me permitindo ser. Saímos do salão e pela primeira vez eu quis andar devagar. Quis sentir o vento no rosto, quis olhar as pessoas, quis aproveitar aquele momento. Como se, de alguma forma, aquele corte de cabelo fosse uma chave, um portal para algo maior. Para uma nova fase, para uma vida que até então eu nunca tinha me permitido viver de verdade. Como se, de repente, houvesse espaço para muito mais. Ao chegar em casa, sentei-me à mesa e fiquei ali por um tempo, olhando para as minhas mãos, para as rugas que o tempo desenhou. Cada marca, cada linha, cada história que elas carregavam. E percebi que ainda havia tantas histórias para viver. Ainda havia tempo para sonhar, para mudar, para me permitir mais. Para entender que eu nunca fui tarde demais para nada. Minha filha chegou logo depois, trazendo pão quente do mercado. Parou na porta e me olhou por alguns segundos, surpresa. Mãe, seu cabelo. Eu sorri e ela entendeu. Ela sentou ao meu lado, colocou o pão sobre a mesa e segurou minha mão. Não precisávamos de palavras. Ela sabia que aquilo era mais do que um simples corte. Era sobre algo que eu demorei
toda uma vida para entender. A noite caiu e eu continuei ali, sentindo aquele instante. Algumas mudanças são silenciosas. Não fazem barulho, não chamam atenção, mas transformam tudo. E eu sabia que naquele dia, algo dentro de mim havia mudado para sempre. Que eu estava finalmente ocupando meu lugar no mundo, não como espectadora, mas como protagonista da minha própria história. Mas então, uma nova pergunta surgiu em minha mente. E agora? O que eu faria depois disso? O que mais eu poderia mudar? Eu não sabia a resposta, mas, pela primeira vez, isso não me assustava. Eu tinha tempo para descobrir. Eu tinha vontade. E isso era tudo até o que importava. E você? O que está esperando para fazer algo por você mesma? Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que também precisa desse empurrão. Quem sabe você não é o incentivo que alguém precisa para mudar? No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha. Não era ruim, pelo contrário. Era como se meu corpo estivesse leve, como se algo dentro de mim tivesse se reorganizado durante a noite. Passei os dedos pelos cabelos curtos, sentindo a novidade. O toque era diferente, o reflexo no espelho também. Mas, acima de tudo, era como se eu estivesse me conhecendo outra vez. Levantei e fiz meu café, como sempre. Mas dessa vez, coloquei a mesa com mais cuidado. Peguei minha xícara favorita, cortei o pão em fatias pequenas, coloquei um prato bonito. Pequenos detalhes que, por algum motivo, agora pareciam fazer sentido. Eu nunca havia prestado atenção nessas coisas antes. Sempre fazia tudo no automático, como se minha presença ali não fosse importante. Depois do café, fiquei parada por um momento sem saber exatamente o que fazer. Por tanto tempo, minha rotina foi ditada pelos outros. O que eu deveria fazer? Para quem? A que horas? Agora, a pergunta, o que eu quero fazer hoje? Parecia um território desconhecido. Eu nunca havia pensado nisso antes. Nunca havia me permitido essa pergunta sem um objetivo prático por trás. Peguei um caderno antigo e comecei a anotar algumas coisas. Coisas que eu queria experimentar, lugares que nunca visitei, pequenos desejos que, por um motivo ou outro, eu sempre deixei para depois. Não eram grandes sonhos, apenas vontades simples. Tomar sorvete em um lugar novo, andar sem destino pela cidade, comprar flores para mim mesma. Coisas que pareciam pequenas, mas que eu nunca havia feito. Minha neta chegou pouco depois do almoço. Assim que entrou, me olhou com um sorriso travesso. Vó, eu sabia. Você ficou linda. Ela se sentou ao meu lado, pegou minha mão e disse: agora falta só mais uma coisa. Eu franzi a testa, curiosa. O que mais faltava? Ela pegou seu celular e me mostrou uma tela iluminada. A senhora já ouviu falar sobre fazer algo pela primeira vez? Fiquei confusa. Claro que sim. Todo mundo faz algo pela primeira vez em algum momento. Mas ela explicou. Todo mundo deveria fazer algo novo sempre, vó. Algo que nunca fez antes. Pode ser qualquer coisa. Coisas pequenas, coisas grandes, tanto faz. Mas isso faz a gente lembrar que está viva. Eu ri, achando graça da ideia. Mas depois pensei melhor. E se eu fizesse isso? E se eu tentasse? Minha neta abriu um sorriso enorme quando percebeu que eu estava considerando a ideia. Então vamos? Vamos para onde? Perguntei desconfiada. A senhora confia em mim? Eu hesitei por um segundo, depois assenti. Claro que confiava. E foi assim que, sem saber muito bem para onde ia, me deixei levar para um dos momentos mais inesperados da minha vida. Ela me levou a um estúdio de fotografia. Sim, fotografia. Eu nunca gostei de tirar fotos. Sempre fui a mulher atrás da câmera, nunca na frente dela. Achava desnecessário, achava vaidade demais. Mas ali estava eu, sentada diante de um espelho, sendo maquiada e arrumada para um ensaio que minha neta insistiu que eu precisava fazer. No começo, relutei. Mas conforme o tempo passava, comecei a relaxar. O fotógrafo pediu para que eu me olhasse no espelho antes de começarmos.
E pela primeira vez eu olhei. De verdade. Não com olhar crítico, não procurando defeitos, não comparando com quem eu fui antes. Apenas olhei e me vi. Vi todas as rugas que a vida me deu. Vi os olhos que ainda brilhavam. Vi a mulher que, depois de tantos anos, estava finalmente se permitindo ser vista. Quando as fotos começaram, eu ri. Ri porque nunca achei que estaria ali, fazendo algo assim. Mas, entre uma foto e outra, fui percebendo algo. Eu gostava daquela sensação. Gostava de estar ali. Gostava de ser vista. Não para os outros, mas para mim mesma. Como um lembrete de que eu ainda existo, de que minha história ainda está sendo escrita, de que ainda há tempo para viver. Minha neta me mostrou as fotos depois, e eu quase chorei. Porque pela primeira vez, eu não me olhei com estranheza. Vi beleza, vi força. Vi alguém que ainda tem muito para viver. E percebi o quanto, durante tantos anos, eu evitei me enxergar. O quanto eu fui dura comigo mesma. Mas agora, eu estava aprendendo a me olhar com mais gentileza. No caminho de volta para casa, minha neta segurou minha mão e disse: "Agora a senhora precisa prometer uma coisa." "O quê?" perguntei curiosa. "Que nunca mais vai se esconder de novo." Respirei fundo. Eu sabia que era uma promessa difícil. Mas naquele momento, olhando para as fotos na tela do celular, percebi que nunca mais poderia voltar a ser quem eu era antes. E agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Se essa história fez sentido para você, deixe nos comentários. Ainda há tempo para mim. Porque no fim, a única coisa que precisamos para mudar é decidir que não é tarde demais. Na manhã seguinte, acordei sentindo uma leveza estranha. Como se algo que sempre carreguei tivesse ficado para trás. Sentei-me na cama e olhei ao redor, sentindo que aquele era um novo começo. Era engraçado como pequenas decisões podiam mudar tanto a forma como nos sentimos. Eu não era mais a mesma de dias atrás. Algo dentro de mim tinha despertado. Levantei e fui até o espelho, um hábito recente. Antes, evitava me olhar, mas agora fazia isso com curiosidade. Meu cabelo curto, minha expressão mais tranquila, os olhos brilhando de um jeito diferente. Era como se depois de tanto tempo, eu finalmente estivesse conhecendo a mulher que sempre esteve ali, mas que eu nunca tive tempo de enxergar de verdade. Fiz meu café e sentei à mesa. Mas dessa vez, comi devagar, sentindo cada gole, cada pedaço do pão. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora pareciam ter mais valor. Tudo ao meu redor parecia mais vívido, como se, de repente, eu estivesse presente na minha própria vida. Não apenas existindo, mas realmente vivendo cada momento. Minha neta chegou logo depois do almoço, como sempre cheia de energia. Sentou-se ao meu lado e pegou o celular. "Vó, olha isso." Ela me mostrou as fotos do ensaio. Fiquei alguns segundos em silêncio, observando cada detalhe. As rugas, os fios brancos, o sorriso verdadeiro. Pela primeira vez, olhei para aquelas imagens sem estranheza. Eram minhas, e eram bonitas. "Eu pensei em imprimir algumas," ela disse, esperando minha resposta. Sorri e balancei a cabeça. "Sim, eu quero." Ela riu, surpresa. Talvez esperasse que eu hesitasse, mas eu já não era aquela mulher que se escondia. Eu queria essas fotos. Queria lembrar desse momento, desse novo capítulo da minha vida. Pela primeira vez, quis ter algo para guardar só para mim. Então, ela fez algo inesperado. Pegou uma das fotos e colocou como fundo de tela do celular. "Agora, toda vez que a senhora me ligar, vai se lembrar dessa versão linda da senhora." Eu ri balançando a cabeça, mas lá no fundo, aquilo me emocionou. Porque minha neta estava certa. Eu precisava me lembrar dessa versão de mim mesma, a que se permitia, a que vivia. No fim da tarde, minha filha veio nos visitar.
quando viu a foto impressa sobre a mesa, pegou-a nas mãos e ficou olhando por um tempo. Mãe, você está tão bonita aqui. Havia emoção na voz dela. Eu percebia agora o quanto elas, minha filha e minha neta, estavam felizes por essa minha mudança. E mais do que isso, o quanto isso as inspirava também. Minha filha me olhou e sorriu. Sabe, mãe, eu nunca te vi assim antes. Aquilo me pegou de surpresa. Assim como? Perguntei. Ela pensou por um instante antes de responder. Assim, livre. As palavras dela bateram forte no meu peito, porque ela estava certa. Pela primeira vez na vida, eu me sentia livre. Livre para ser quem eu quisesse ser, sem medo, sem culpa. Ficamos ali, conversando, rindo, relembrando histórias antigas. Mas agora, com um olhar diferente. Porque essas memórias, que antes pareciam parte de um passado distante, agora faziam parte de uma nova perspectiva. Eu não era apenas o que eu vivi, eu ainda estava vivendo. Ainda tinha tempo para criar novas histórias, novas lembranças. Naquela noite, antes de dormir, peguei um caderno e comecei a escrever. Escrevi sobre os dias anteriores, sobre o vestido, o corte de cabelo, as fotos. Escrevi sobre o que sentia. Algo que eu nunca havia feito antes. Mas agora parecia importante registrar essa jornada, para que eu nunca me esquecesse, para que no futuro eu pudesse olhar para trás e lembrar dessa nova versão de mim. Fechei o caderno e sorri para mim mesma, porque agora eu entendia. Não era sobre o vestido, o cabelo, as fotos, era sobre o que tudo isso representava. Sobre o fato de que eu, depois de tantos anos, finalmente estava escolhendo viver, escolhendo ocupar o meu espaço no mundo, escolhendo me ver e permitir que os outros me vissem. Mas, ao mesmo tempo, senti que essa história ainda não havia acabado, que ainda havia mais mudanças por vir, mais descobertas a fazer, que esse era apenas o começo de algo muito maior. E isso não me assustava. Pelo contrário, me animava. Porque agora eu sabia que ainda havia tempo. Sempre havia tempo. E agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você se olhou de verdade? Se essa história fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu me vejo, porque às vezes tudo o que precisamos é nos enxergar de novo. Acordei naquela manhã sentindo um calor diferente no peito. Era estranho, mas agradável. Como se cada parte de mim estivesse encontrando seu lugar depois de tanto tempo. Levantei devagar, deixando que a luz da manhã iluminasse o quarto. Olhei ao redor e percebi que, pela primeira vez, eu gostava do que via. Não porque as coisas tinham mudado, mas porque eu tinha mudado. Fiz meu café, mas hoje com um pequeno detalhe diferente. Coloquei uma música. Algo que eu não fazia há anos. Enquanto o aroma do café tomava conta da cozinha, um violão tocava suavemente no rádio. Uma melodia antiga, familiar. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Era curioso como pequenas mudanças podiam transformar um dia comum em algo especial. Eu me permitia sentir. Depois do café, sentei-me na varanda com um caderno no colo. Algo dentro de mim queria escrever, registrar essa nova fase. Peguei a caneta e, sem pensar muito, comecei a anotar pensamentos soltos. Palavras sobre liberdade, sobre recomeços, sobre o tempo que ainda me restava e sobre o que eu queria fazer com ele. Era a primeira vez que eu olhava para o futuro sem medo. Minha filha me ligou logo depois. Mãe, pensei em te levar para sair hoje. O que acha? Sorri ao telefone. Era engraçado como agora as pessoas ao meu redor pareciam querer estar mais perto, como se minha mudança tivesse despertado algo nelas também. E para onde vamos? Perguntei. Ela riu. Surpresa! Eu ri também. Pela primeira vez em muito tempo, gostei da ideia de não saber. Ela chegou à tarde me esperando no carro. Me arrumei com carinho, passei um perfume leve, coloquei o vestido azul.
Quando entrei no carro, ela me olhou e sorriu. Está linda, mãe? Apenas sorri de volta. Não precisava mais questionar, apenas aceitava. Estava linda, sim. Mas não por causa do vestido, e sim porque, finalmente, eu me sentia bem dentro de mim mesma. Dirigimos por um tempo, até chegarmos a um restaurante. Um daqueles lugares que eu sempre passava em frente, mas nunca pensei em entrar. Minha filha segurou minha mão ao descer do carro. Hoje é um dia especial. Eu a segui sem questionar. Dentro do restaurante, algumas pessoas já estavam reunidas. Eram amigos, parentes, rostos familiares. Mas algo estava diferente. Quando entrei, vi que havia uma mesa arrumada especialmente para mim. Um bolo simples, algumas flores, sorrisos calorosos me esperando. Queríamos comemorar essa nova fase da sua vida, minha filha disse, segurando minhas mãos. Fiquei parada por um momento sem saber como reagir. Eu nunca fui de festas, nunca fui de chamar atenção. Mas naquele instante, percebi que isso não era uma festa qualquer. Era um recomeço. Um momento de reconhecimento, de amor, de me cercar de pessoas que enxergavam essa nova mulher que eu estava me tornando. E mais do que isso, era um momento de acolhimento. Um lembrete de que nunca estamos sozinhos quando decidimos mudar. Que sempre há quem nos apoie, quem nos incentive a continuar. Quem nos veja, mesmo quando esquecemos de nos ver. Sentamos, conversamos, rimos. Comi o bolo, ouvi histórias antigas, senti o calor de cada abraço. E entre um gole de café e outro, entendi algo que demorou a vida inteira para perceber. Sempre achei que mudar era um caminho solitário, mas não era. Mudar, quando feito com o coração aberto, traz as pessoas certas para perto. Aproxima, fortalece, cura. Enquanto a tarde passava, eu apenas aproveitei, sem pressa, sem culpa. Deixei cada momento acontecer, sem pensar no que viria depois, porque agora eu sabia que estava exatamente onde deveria estar. Não precisava planejar demais, nem esperar algo grandioso. Apenas viver, um dia de cada vez, deixando que a vida me surpreendesse. Ao voltar para casa, me olhei no espelho mais uma vez. Mas agora, não era para checar o cabelo ou ajeitar a roupa. Era para guardar aquele momento. Para gravar no fundo da alma essa sensação de pertencimento, de amor próprio, de liberdade. Porque pela primeira vez, eu não queria esquecer quem eu estava me tornando. E agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você celebrou a si mesma? Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários. Eu mereço essa celebração. Porque cada um de nós merece ser celebrado. Merece reconhecer sua própria caminhada. Naquela noite, antes de dormir, fiquei olhando para o teto, sentindo o peso suave da felicidade no peito. Não era uma felicidade eufórica, barulhenta. Era uma alegria tranquila, daquelas que a gente sente quando sabe que está no lugar certo. Respirei fundo e fechei os olhos, deixando que essa sensação me envolvesse como um abraço. Nos dias seguintes, percebi que minha vida não havia mudado radicalmente. A rotina ainda existia, as mesmas tarefas do dia a dia ainda estavam lá, mas algo dentro de mim fazia tudo parecer diferente. Eu acordava com vontade de viver, com vontade de estar presente. Pequenos gestos passaram a ter mais significado. E, acima de tudo, passei a me permitir. Passei a sair mais, a dizer mais sim para convites que antes eu recusaria. Fui ao parque sozinha, sentei em um banco e apenas observei a vida acontecendo ao meu redor. Antes, eu tinha medo de parecer deslocada, mas agora eu me sentia parte de tudo, como se, pela primeira vez, o mundo ao meu redor me incluísse e eu estivesse realmente ali. Minha neta, sempre minha cúmplice nessa jornada, percebeu essa diferença. Um dia, ela se sentou ao meu lado e sorriu. Vó, a senhora está diferente. Está mais viva.
Eu ri balançando a cabeça. Eu sempre estive viva, minha filha. Só tinha esquecido disso. Ela segurou minha mão e, naquele instante, entendi que minha mudança não afetava apenas a mim, ela inspirava. Minha filha também notou. Um dia, enquanto tomávamos café, ela olhou para mim com um brilho diferente nos olhos. Mãe, eu tenho pensado muito ultimamente e percebi que quero fazer algo por mim também. Fiquei surpresa, mas ao mesmo tempo não. Porque quando nos permitimos mudar, incentivamos os outros a fazerem o mesmo. Nossa coragem ecoa. Ela contou que havia anos queria viajar sozinha, mas sempre encontrava desculpas para adiar. Medo, insegurança, preocupações com o trabalho e com a família. Mas agora eu vejo a senhora e percebo que nunca é tarde para nada. Segurei sua mão e sorri. Nunca é mesmo. Naquele momento, soube que minha transformação havia gerado frutos, e isso encheu meu coração de orgulho. Ao longo das semanas, comecei a escrever com mais frequência. Pequenas anotações sobre a vida, sobre memórias, sobre coisas que eu queria viver. Nunca havia feito isso antes, mas agora parecia essencial registrar essa nova fase, como um lembrete para mim mesma de que a vida ainda estava acontecendo. De que cada dia era uma nova chance de me reinventar. Fiz novas amizades também, mulheres como eu, que por muito tempo se deixaram de lado. Em conversas simples, percebi o quanto todas nós carregamos histórias parecidas. Quantas de nós esquecemos que também merecemos viver, e de alguma forma, contar minha história para elas fez com que elas também se enxergassem de uma nova maneira. Um dia, enquanto caminhava pelo bairro, passei por uma loja e vi um espelho grande na vitrine. Parei por um instante e olhei para mim mesma. Lembrei de todas as versões que já fui, de todas as fases que vivi, algumas dolorosas, outras cheias de amor. Mas ali, naquele reflexo, vi a mulher que sou agora. E pela primeira vez, não senti falta de nenhuma outra versão minha. Era essa mulher que eu queria ser. A mulher que ainda tinha sonhos, que ainda podia mudar, que ainda podia ser tudo o que quisesse. Porque a idade não define quem somos. O tempo só nos molda, mas nunca nos limita. E naquele dia, diante do meu próprio reflexo, prometi a mim mesma que nunca mais esqueceria disso. Naquela noite, sentei-me na varanda e olhei para o céu. As estrelas brilhavam como sempre, mas agora eu as via de um jeito diferente, como se cada uma delas me lembrasse de todas as possibilidades que ainda existiam, de todas as histórias que eu ainda podia viver. E pela primeira vez, me permiti sonhar com um futuro sem medo, e assim minha jornada continuou. Não de forma grandiosa, não com mudanças drásticas, mas com pequenas decisões diárias de me escolher, de me priorizar, de me permitir viver. E no fim das contas, foi isso que me trouxe até aqui. A decisão de não esperar mais, de não deixar para depois aquilo que eu sempre mereci. Sei que minha história não termina aqui, porque enquanto houver tempo, haverá vida. Enquanto houver vida, haverá descobertas. E enquanto houver descobertas, sempre existirá a chance de recomeçar. Essa é a maior lição que aprendi. E espero que, de alguma forma, você também leve isso com você. E agora eu te pergunto, o que você ainda quer viver? Se essa história fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho viver. Porque no fim, essa é a maior escolha que podemos fazer todos os dias. Eu sou Ondina Salustiana, e essa foi a minha história. Uma história de reencontro, de redescoberta, de lembrar que nunca é tarde para escolher viver. Talvez, em algum momento, você tenha se reconhecido em alguma parte dela. Talvez tenha sentido que essa jornada também poderia ser sua. E se for, eu te digo, sempre há tempo. Sempre há espaço para um novo começo. Se essa história tocou seu coração, se fez sentido para você, então eu te convido a continuar comigo nessa caminhada.
Porque há tantas outras histórias como a minha, tantas vidas que carregam lições, recomeços e momentos que nos lembram da importância de viver plenamente. Se você quer ver mais histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. E mais do que isso, compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essas palavras. Porque às vezes, tudo o que precisamos é de um empurrãozinho para lembrar que a vida ainda está acontecendo e que nós merecemos vivê-la.